Quero aqui saudar primeiro a presença da nossa prefeita Flávia Serra Galdino, de Piancó, na Paraíba, que visita o Senado Federal, vai dialogar com os senadores da Paraíba e veio conversar comigo, interessada que está em tornar Piancó um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Com o maior prazer vou com ela dialogar. E quero também saudar a presença dos representantes do movimento do Sem Teto do Ipiranga, que estão diante do Palácio do Planalto, cerca de 650 pessoas ali acampadas, e chegaram segunda-feira para aqui falar dos problemas e das sugestões dos movimentos de moradia de São Paulo e do Brasil, com inúmeras sugestões. E eu logo, depois de falar aqui do tema que tinha preparado, a guerra fiscal, a tributação e o comércio eletrônico, eu vou voltar a esse tema para falar também sobre isto. Mas hoje, senhor presidente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal apreciou, na sua reunião ordinária, o relatório do senador Renan Calheiros, a proposta de emenda à Constituição 103 de 2011 do senador Delcídio do Amaral, que altera a Constituição Federal com o objetivo de modificar as temáticas da cobrança do ICMS incidente sobre as transações realizadas por meio do comércio eletrônico na venda de bens e serviços por meio da rede mundial de computadores. Dada a complexidade da matéria e os impactos dessa medida nas finanças públicas dos Estados, a CCJ adiou para a próxima quarta-feira a decisão final sobre o tema. Há 3 propostas de emenda à Constituição em trâmite no Senado Federal e uma já arquivada. Todas tratam, com alguma similaridade, o tema da repartição das receitas do ICMS entre os estados de origem e de destino das operações e prestações interestaduais. Por sua vez, a proposição do senador Delcídio do Amaral postula que parte da arrecadação do ICMS caberá ao estado de origem e outra parte ao estado de destino da mercadoria, em percentuais a serem definidos por resolução do Senado Federal. Até que o Senado Federal edite a referida resolução, postula que cabe ao Estado de localização do destinatário 70% do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, na forma a ser estabelecida por deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 155 da Constituição Federal. A potencialidade de crescimento do comércio eletrônico pode ser constatada quando observamos que em 1997 o Brasil possuía 1.150.000 internautas. Em 2011, presidente Paulo Paim, esse número já era de 75.980.000, o que representa um fantástico incremento de mais de 5.000% em apenas 14 anos. Por sua vez, nos últimos 10 anos, de 2001 a 2011, o volume de recursos transacionados no comércio eletrônico saltou de 540 milhões de reais para 18,7 bilhões de reais. Conforme dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que ontem com o senador Aloysio Nunes Ferreira nós solicitamos ao governador Geraldo Alckmin, que teve a gentileza, a Secretaria da Fazenda, o André Calab, de nos encaminhar, do total das operações do comércio eletrônico, o Estado de São Paulo responde por 66%, ou seja, para uma alíquota interna de 18% do ICMS, São Paulo arrecada 1,41 bilhão. Caso fosse aprovada a PEC do senador Delcídio Amaral, São Paulo, ainda de acordo com os dados encaminhados pela Secretaria Estadual da Fazenda, teria uma perda de 438 milhões de reais,
No entanto, o senador Renan Calheiros apresentou uma nova proposta, estabelecendo em uma alíquota média de 17%, a partilha da alíquota fica em 7% para o estado de origem e 10% para o estado de destino, no caso de operações entre os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste e os demais estados da Federação. Ora, mesmo na proposta do senador Renan, o estado de São Paulo, o meu estado, contabilizará perdas de arrecadação. Sendo assim, avalio a necessidade de uma negociação global envolvendo não só esta PEC, como também o projeto de resolução número 72 de 2010. Ressalto que o senador Eduardo Braga, relator deste projeto de resolução, mencionou que São Paulo terá alguma compensação no projeto de resolução número 72. Este estabelece alíquotas do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior, mas também a proposta de mudança do indexador das dívidas estaduais. Tudo isso deverá ser objeto de diálogo entre nós. Então, tendo em conta estes elementos, eu estou encaminhando uma correspondência ao governador Geraldo Alckmin, propondo que possa a Secretaria da Fazenda e o governador realizarem, se possível, até uma reunião conosco, os senadores do Estado de São Paulo, e podermos dialogar, mas gostaria muito que, à luz das novas propostas encaminhadas, possa a Secretaria da Fazenda de São Paulo, o secretário André Calab e o governador Geraldo Alckmin, nos dar a estimativa de quais as repercussões das diversas alternativas, de tal forma que possamos ter os elementos, os mais adequados para ali defendermos os interesses do Estado de São Paulo, bem como de todo o Brasil. Assim, senhor presidente, eu gostaria agora de voltar ao tema que há pouco mencionei, trazido pelo movimento do sem-teto do Ipiranga e tendo em conta a presença aqui do Paulo Roberto Nunes Viana, o Paulinho, do Maxwell José Costa, da Neuza Teixeira de Lima, da Mônica Aparecida Souza, da Luzia Maria de Andrade Silva, que vieram falar, sobretudo, das ações deste movimento que estão sugerindo à Prefeitura Municipal de São Paulo, com o apoio do governo do Estado de São Paulo, mas, sobretudo, também da Secretaria da Presidência, Secretaria-Geral da Presidência da República, do secretário Paulo Maldós e do secretário Gilberto Carvalho, também do senhor Ricardo Pereira Leite, secretário municipal de São Paulo, também da própria senhora Inês Magalhães, secretária nacional da Habitação, da secretária municipal Bete França, que todos possam, de que o terreno que foi objeto de sinalização por parte deste movimento, que é da Petrobras BR Distribuidora, um terreno ali junto a Heliópolis, na região do Ipiranga e do bairro Carioca, de 271 metros quadrados, possa ser objeto de um programa habitacional, um programa de moradia, e eles estão propondo, está avançada a disposição do próprio governo Gilberto Kassab de adquirir aquela área para fins de a construção de aproximadamente 6.000 casas que poderão ser a solução do problema de moradia de cerca de 6.000 famílias, inclusive algumas que estão em dificuldades em outras regiões do município de São Paulo, como
à Universidade de São Paulo, onde ali também houve uma ocupação. E então este movimento do sem-teto do Ipiranga vieram aqui para dialogar, inclusive, com o Banco Central, preocupados com as taxas de juros muito altas que incidem em tornar mais caras os problemas, a questão do direito à habitação. Também vem aqui dialogar com a Caixa Econômica Federal e transmito o apelo ao presidente Jorge Fontes Hereda para que o movimento possa ser atendido e possa dialogar com respeito às sugestões que estão formulando. Também para que possa tanto a Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria Nacional da Habitação do movimento do Ministério das Cidades, a senhora Inês Magalhães, estar ouvindo estes que vêm aqui trazer inúmeras sugestões e, inclusive, não apenas relativamente ao programa Minha Casa Minha Vida, à redução dos juros, à isenção patronal para instituições sem fins lucrativos conveniadas com a administração pública. E então eu quero saudar o movimento do sem-teto do Ipiranga, e eu inclusive disse que iria agora fazer, daqui a instantes, porque tenho pessoas aqui para dialogar, aguardando no gabinete, mas quero realizar uma visita ao acampamento de vocês para ali dialogar, inclusive sobre o tema que quero também dialogar mais com a prefeita Flávia Serra Galdino, relativamente a como ali em Piancó, na Paraíba, realizarmos uma experiência pioneira da renda básica de cidadania. Então, eram essas as preocupações que hoje gostaria de trazer ao Senado. Eu quero, senhor presidente, solicitar seja anexado como inteiramente no meu pronunciamento a nota técnica que foi encaminhada pelo governador Geraldo Alckmin e o secretário da Fazenda sobre as repercussões para o Estado de São Paulo, se eventualmente for aprovado o projeto do senador Delcídio Amaral, bem como o documento completo do MSTI, esta carta aberta, para que também possa estar inserida nos anais do Senado Federal. Muito obrigado, senador presidente.